Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o LibreOffice Writer, que é o editor de texto que eu utilizo aqui na produção do TCC. E há um tempo atrás, conversando com uma determinada aluna, era para realmente tirar algumas dúvidas referente ao pós-instalação. Logo assim que você faz a instalação do LibreOffice Writer, nós precisamos fazer alguns ajustes nele. Não é só você instalar e começar a utilizar. Você precisa fazer alguns pequenos ajustes. Por padrão, quando nós produzimos um documento de texto no Word, ele é salvo, esse documento de texto, no formato doc, ou se não no formato docx. E a gente precisa ajustar o LibreOffice para ele salvar os arquivos nesse formato, senão ele salva num formato diferente. O que iria ocorrer? Você iria produzir um documento no LibreOffice e depois ia tentar abrir numa máquina com o Word, por exemplo, e não iria conseguir. Então a gente precisa fazer esse pequeno ajuste. As nossas planilhas, quando a gente faz uma planilha, por exemplo, no Excel, que é o mais utilizado, ele salva no formato XLS ou XLSX. Aqui no LibreOffice é um outro formato. E as apresentações, o padrão lá do PowerPoint é o PPT ou PPTX. E a gente também precisa fazer essas alterações aqui, tá ok? Então vamos lá, vamos visualizar aonde que a gente faz essas configurações. Então basicamente você, após instalar o LibreOffice, você vai vir aqui em Ferramentas, Opções. Então, Ferramentas, Opções. Quando você abre o Opções, ele vai te dar ali diversas possibilidades, diversas opções ali para a gente fazer alterações. Você vai vir nessa opção aqui, ó, Carregar e Salvar. Vai dar um cliquezinho lá, Carregar e Salvar. Em seguida, Geral, tá bom? Então, vamos lá primeiro em Ferramentas, Opções, depois Carregar e Salvar e depois Geral. Na opção Geral, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmarcar essa caixinha aqui, tá bom? A primeira coisa que a gente faz é desmarcar essa opção para ele não ficar toda hora nos importunando quando a gente for salvar num formato diferente do padrão dele. Então a gente desmarca essa opção. E em seguida a gente tem que dizer lá, ó, documento de texto eu quero no formato do Word. Então você dá um clique aqui e coloca esse que eu falei, ó, o docx, tá bom? Cuidado para você não se confundir, que tem várias opções ali para você não embolar. O docx. Em seguida, você vai dar um clique novamente e vai vir na planilha. No planilha, você também vai ter que alterar. Vai dar um clique e vai colocar o XLSX, tá bom? XLSX. Em seguida, vamos ao último, que é o do PowerPoint. Você vai vir aqui em Apresentação e vai colocar lá o formato dele, que é o PPTX, que é esse daqui. Então, basicamente, essas são as alterações. Aí você pode aplicar, tá bom? Dá um clique ali no aplicar e confirma. Aproveitando que a gente já está aqui, vamos fazer uma última alteração. Por padrão, você consegue ver aqui ao fundo, a fonte padrão não é a Arial ou Time News Roman. Então, toda vez que você abrir, ele coloca essa fonte que está ali. Então, a gente já troca logo e já deixa a Arial para ficar de vez, ou a Time News Roman, se você preferir. Então, vamos lá. O local é aqui, ó, LibreOffice Writer, tá? Dá um clique lá. E tem aqui, ó, fontes básicas ocidentais. Você vai dar um clique aqui. E nessa lista, você vai colocar todas elas Arial, ou Time News Roman, se você preferir. O tamanho não precisa alterar. Tá bom? Então vai na lista lá, procura Arial, ele vai colocar. Tem mais uma, quando você colocou uma, ele já colocou as demais. Mas o título ali permaneceu, então você coloca Arial também. Pronto. Em seguida você dá o aplicar mais uma vez e depois OK. Pronto, então agora vou fechar ele aqui, ó, fechar no X, não salvar. Vou abrir ele novamente, ó, 1, 2, tá OK? E ele já está lá naquele formato, ó lá, Arial e no tamanho 12. Se eu digitar um texto e pedir lá para salvar, o arquivo salvar, ó lá, ó, por padrão ele já vai estar aqui embaixo no formato docx, que é o formato de fato a ser utilizado, tá bom? Então essas aí são as alterações pós-instalação. Logo assim que você acaba de instalar o LibreOffice, que você deve fazer, tá bom? Valeu pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima.